O Vasco sondou zagueiro do Palmeiras. Vamos falar de janela de transferências. Teve também informações e uma resposta ao BAP, presidente do Flamengo, que insiste neste momento em tentar vetar a venda do Vasco da Gama para a família Lamáquia. O BAP falou o que queria e ouviu também por parte do representante do investidor, com toda certeza, o que não queria ouvir. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em zagueiro do Palmeiras. Cruz Maltino está em busca de um defensor. Essa é a grande prioridade depois da contratação de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Betis. Ele chega por empréstimo até dezembro, com obrigação de compra de 10 milhões de euros. O primeiro nome mais especulado no Vasco da Gama para a zaga foi de Jair, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo. O negócio está praticamente descartado. O Nottingham Forest pede algo na casa dos 15 milhões de euros. Diante dessa realidade, o Vasco trabalha com outras alternativas e nos últimos dias consultou o Palmeiras sobre a possibilidade da aquisição de Murilo, que até a chegada do Barbosa era titular absoluto, formando dupla de zaga com Gustavo Gomes. O Vasco entendeu que a chegada do Barbosa poderia abrir o espaço para que o Murilo saísse, mas a realidade é completamente diferente. O Abel Ferreira gosta bastante do Murilo e tem trabalhado para que o zagueiro tenha, nos próximos dias, seu vínculo renovado. O contrato atual acaba em dezembro de 2027 e deve ser estendido até dezembro de 2029. Não há interesse do Palmeiras em negociar o Murilo por empréstimo ou em definitivo. Diante disso, o Vasco vai precisar pensar em outros nomes. Alguns dos que já foram especulados pela imprensa: Diego Carlos, que atua no Como, Vitor Tormena, do Krasnodar, e Gabriel Pereira, do Copenhagen. Só para completar, contar que o processo de venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia talvez não seja concluído em 2026. Pelo menos essa é a expectativa de André Sica, advogado da família Lamáquia, nas tratativas com o Cruz Maltino. De qualquer forma, o Marcos Lamáquia está disposto a se responsabilizar pelo fluxo de caixa e por eventuais gastos dessa janela de transferências para que o Vasco não tenha prejuízo em meio a essa negociação para a compra da SAF. E o Vasco precisa se mexer para reforçar o time. E o maior foco do momento é zagueiro. O De Ossa já está aí fechado, deve ser anunciado nas próximas horas, daqui para o final de semana, e o Vasco está no foco agora do zagueiro de perna direita. E nós temos 5 nomes confirmados aí. Tinha vazado já o nome do Diego Carlos, agora nós temos mais 4 nomes para trazer para vocês. Inclusive, ontem à noite ainda, o companheiro Vene Casagrande apurou e confirmou que o Vasco de fato consultou a situação do Diego Carlos, ouviu do Fenerbahçe ali, que o jogador foi comprado por 10 milhões de euros, tem mais de 2 anos de contrato, que não empresta. Se quiser, tem que comprar. Ele fez uma boa temporada pelo Como da primeira divisão italiana. O próprio Como tem interesse em ficar com o jogador se o Fenerbahçe reduzir as cifras, então ele ainda desperta interesse europeu. Então não é uma negociação simples, tá? Mas de fato, o Vasco sondou o Diego Carlos junto ao Fenerbahçe para entender a situação. Beleza? Os companheiros da Itatiaia trouxeram com exclusividade a informação de que o Vasco voltou à carga no zagueiro Joaquim. Lembra do Joaquim? Jogava no Santos, foi vendido para o Tigres do México em 2024 por mais de 40 milhões de reais. Desde que ele chegou no México, ele é titular, inclusive marcou o gol do Tigre contra a equipe do Toluca na final na Champions da CONCACAF. Eles acabaram perdendo a final, mas o Joaquim fez o gol dele. Ele tem contrato até dezembro de 2027 e já no final do ano, em dezembro, pode assinar um pré-contrato para poder deixar de graça aí a equipe mexicana, tá? Mas já há um movimento do Tigres para tentar renovar o contrato do jogador. O staff falou que está disposto a ouvir proposta, desde que cheguem a um acerto e um consenso junto ao Tigre, tá? Jogador de 28 anos de idade, inclusive fez 5 gols na última temporada, mesmo sendo zagueiro. Todo ano, sempre 1, 2, 3 golzinhos ele deixa. É um zagueiro que eu já falo dele aqui um tempão e eu gosto. Cara já é habituado ao futebol brasileiro, uma boa idade, ele tem uma boa altura, tem 1,87 m, tem boas credenciais, tá? E o Globoesporte.com trouxe à baila mais alguns nomes que ainda não estavam
circulando no noticiário e agora está público. Quais são os outros jogadores, Dieguinho? O Vasco abriu consulta no Palmeiras pelo zagueiro Murilo. O Vasco foi tentar entender a situação porque o Palmeiras contratou o Alexander Barbosa e aí o Vasco foi entender, pô, vocês vão ficar com o Murilo na reserva aí? E o Palmeiras falou que não tem interesse em negociar o jogador por hora, tá? Inclusive é um jogador de cifras aí alta. O Vasco também voltou a ter contato com o Vitor Tormena, jogador do Krasnodar, só que o Vitor já tem 31 anos de idade e o Krasnodar renovou o contrato dele recente e só topa a compra. O Vasco não está disposto a investir muito num zagueiro já de 31 anos de idade. Tem também a opção do Gabriel Pereira do Copenhague, jogador que foi revelado aqui no Rio pelo Volta Redonda e já trilha seu caminho na Europa há um tempinho, tá? Então essas são as novidades e atualizações de zagueiro, tá? Então esses 5 bonecos pintaram aí. O Diego Carlos já estava no radar, trouxe a informação inclusive ontem, mas agora surgiu mais esses 4. Desses aí me agrada mais o Joaquim, e eu acho que seria a melhor opção até por fator de idade, 28 anos de idade, e o outro é zagueirão, mas não sei por quanto tempo, é o Diego Carlos. Pudesse trazer até os dois, maravilha. Beleza? Mas fica sempre a dúvida. Será que essa operação vai vingar? Será que ela vai acontecer? Será que o BAP, que recentemente entrou na justiça buscando o veto da negociação, vai ter força? Vai cair a negociação com o Marcos Lamáquia por conta do fair play financeiro? Tudo isso vem à mente, tudo isso vem à tona, tudo isso preocupa. E o advogado de Marcos Lamáquia fez questão de explicar essa situação também na tarde de hoje. Então, amigo vascaíno, se liga só. Eu acho muito curioso, eu acho até complexo você ver pessoas ou até clubes que deveriam ver essa operação com muito bons olhos, lutando contra isso, porque na verdade assim, o que a gente quer é um futebol forte, a gente quer um Vasco forte, a gente quer um Vasco com as dívidas pagas, a gente quer os credores pagos, a gente quer o Vasco ganhando títulos, é isso que a gente deveria querer. Então você trabalhar de certa forma para que um bem comum, é quase um bem social, não se concretize, me parece até um contrassenso, né? Agora, de uma forma geral, Zarco, também não preocupa, por quê? Porque o Vasco hoje recebeu já uma interpelação, na verdade um ofício da ANRESP, já vem mantendo tratativas, a gente vem mantendo tratativas com o ANRESP há muito tempo, vem conversando com eles há muito tempo, e assim, a calma que eu posso te passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF. Tão simples quanto isso. Por isso que é meio até loucura a gente ficar discutindo isso, porque o Marcos ele tem total condição de implementar qualquer uma das operações que serão sugeridas pela ANRESP. Lembrando que a gente tem 1 ano e meio só de conflito, sendo que esse 1 ano e meio de suposto conflito, porque ainda há discussão de que o Marcos é alguém absolutamente autônomo, com seus negócios próprios, seus patrimônios próprios, seus interesses próprios. Então, primeiro teria que discutir o conflito técnico, mas se chegando à conclusão que o conflito técnico existiria, ele existiria por menos de 1 ano. E este menos de 1 ano, o Marcos tem total tranquilidade para implementar qualquer sugestão a ser proposta pela ANRESP, qualquer uma. Então, dentro disso, a operação vai acontecer, é importante que se diga. Ela vai acontecer, essa luta contra. É uma luta desgastante, é um gasto desnecessário de energia e, ao mesmo tempo, é um recado muito ruim, porque todo mundo deveria estar lutando junto de mãos dadas para a operação não só acontecer, mas como todos os credores fossem pagos, como o Vasco fosse engrandecido, como o futebol carioca fosse engrandecido. Então, assim, que nem soa bem, sinceramente, mas que não causa nenhum tipo de preocupação. Amigo vascaíno, o BAP falou o que quis e com toda certeza ouviu o que não quis também nessa sexta-feira. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão, por favor, para
nos ajudar, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!